Olá! Para iniciar o nosso trabalho sobre saúde mental de médicos e médicas, eu vou introduzir o tema sobre a psicossomática. A psicossomática, ela estuda a relação entre corpo e mente e como os conflitos e as angústias do dia a dia, eles podem se manifestar através de sintomas. Esse termo ele se refere principalmente à inseparabilidade e à interdependência que existe entre os aspectos biológicos e os aspectos psicológicos que permeiam o ser humano, o organismo humano. A medicina psicossomática, ela surge como proposta holística no modo de olhar a doença, e ela se embasa e se inspira em duas grandes correntes. De um lado, a corrente que tem grande embasamento nas teorias psicanalíticas, que vão usar o conceito da doença psicossomática, e do outro lado tem a inspiração biológica, que vai se embasar mais no conceito de estresse. Em 1989, Franz Alexander, um dos principais psicossomatistas, também médico e psicanalista, ele defendeu que os fatores emocionais eles influenciam em todos os fatores fisiológicos, tanto os de vias humorais referentes à imunidade, quanto de vias nervosas, vias neurais. Por fim, eu quero trazer um pouco sobre o estresse, que é um conceito muito importante que embasa muito bem, exemplifica muito bem a psicossomática, que é essa junção de corpo e mente. Então, quando a gente vê as manifestações do estresse no corpo, a gente pode ver casos como dores de cabeça, tensões, falta de ar, irritação na pele. Em relação à mente, pode ter uma mente com muita preocupação, um raciocínio confuso, indecisão, pensamentos mais negativos. Já as emoções, você pode ter muito medo, apatia, perda de confiança, uma certa alienação. Já em relação a comportamento, para finalizar, o estresse ele pode influenciar fortemente no seu apetite, acarretando uma perda de apetite, ou um aumento também do apetite, né? Uma compulsão por alimento, insônia, inquietude, casos de alcoolismo e também casos de tabagismo. A importância da psicossomática dentro da medicina. Primeiro é importante saber o conceito de saúde, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. É um conceito importante de saber porque a psicossomática está diretamente relacionada a isso. No sentido de que, se eu não estou bem emocionalmente, eu posso não estar bem fisicamente. Eu não vou estar bem de saúde, e isso vai complicar o meu atendimento à pessoa doente, ao paciente, ou a quem está precisando de tratamento ou de cuidado. E se eu não passo esse estado para a pessoa não tem confiança. A pessoa não sente confiança em uma pessoa que não cuida da própria saúde. Como essa pessoa olha para o médico ou profissional que esteja ali e pergunta: se essa pessoa não está com saúde para cuidar dela, não está bem fisicamente, emocionalmente, como é que eu vou confiar no profissional de saúde, no médico, que está ali? O médico precisa cuidar emocionalmente de si, porque isso impacta exatamente no seu corpo e no atendimento que ele exerce ao outro. Gostaria de começar definindo o que é saúde mental. E segundo a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece suas capacidades e, além disso, sabe lidar com os problemas do dia a dia, contribuindo com a sociedade. E aproveitando esse momento e trazendo para a realidade dos profissionais médicos, eu gostaria de levantar o questionamento e questionar se existe a possibilidade de uma pessoa que escolheu sua profissão no intuito de satisfazer em diversas maneiras e ser feliz, ficar desgostoso e infeliz com aquela profissão que escolheu? Isso é possível. Existem diversos fatores que podem desencadear isso, e um deles é a carga horária massiva de trabalho. Muitos profissionais se formam e necessitam de angariar recursos para se manter, e acaba que encontra um ambiente em que os seus colegas de trabalho têm o costume de ter cargas horárias extensas e extremamente estressantes, em que muitas vezes não é valorizado o sono, a boa alimentação,
a prática de atividades físicas. E além disso, a prática, né, do autocuidado, de analisar se eu estou bem fisicamente, emocionalmente, em que é muito importante para o seu desempenho até no seu trabalho e em todos os setores da sua vida. E está sendo muito comum em profissionais que não têm esse equilíbrio a síndrome de burnout, em que os profissionais acabam que ficam desesperançosos e ficam desmotivados, querendo fugir daquele ambiente que traz aquele sentimento ruim e perdem até a vontade de trabalhar. Ficam com fadiga e acabam que vai desestabilizando essa saúde mental. E eu gostaria, nesse momento, de falar também sobre o equilíbrio, né? Que é importante em todas as fases da nossa vida, pois dessa forma é que a gente consegue manter um equilíbrio emocional, físico, para que assim os profissionais médicos consigam cuidar das outras pessoas e exercer grandiosamente a sua profissão. Desafios enfrentados pelos médicos. Ser médico é difícil e os médicos correm maior risco de uma série de dificuldades da saúde mental. O trabalho é estressante e o regulador exige altos padrões dos médicos, mesmo em suas vidas pessoais. Quando as coisas dão errada, o médico é uma segunda vítima, destruído pelo impacto não intencional das suas ações ou mesmo por seus meros envolvimentos em casos tristes. Tal situação está relacionada ao surgimento de casos como transtorno de ansiedade, depressão ou burnout. Como a carga de trabalho influencia na sua saúde mental? Como médicos, a gente é exigido o tempo inteiro e como se a gente não tivesse vida própria. Não caiam nessa. A gente tem vida própria, a gente tem nossa família, enfim, amigos, e o excesso de carga de trabalho é uma das principais causas de rebaixamento de humor, depressão, ansiedade. Eu, por exemplo, fiz uma escolha por trabalhar em horário comercial, obviamente, eventualmente eu faço reuniões fora do horário, estudo, claro, fora do horário, mas é aquela minha máxima, eu escolhi viver com menos e viver mais feliz. As pessoas habitualmente que dão muito plantão, tem alteração do sono, alteração do apetite, tem mais aumento de incidência de apneia do sono, de depressão, conflitos familiares. Então, assim, é preciso estar atento ao caminho que a gente quer seguir. Então, ser médico não é fácil, é uma profissão que a gente se dedica a vida inteira, 24 horas por dia. Então, não tem como essa profissão não interferir na nossa saúde mental. Interfere porque a gente sempre está preocupado, a gente às vezes fica sem dormir, tanto em plantão, quanto estudando, ou se preocupando com algum paciente. A gente deixa de participar de várias atividades pessoais, de lazer, com a família. Então, em algum momento, a gente vai ter uma interferência, sim, na nossa saúde mental. E ainda, alguns médicos deixam de se cuidar. O autocuidado é muito negligenciado na profissão médica e isso também pode ter uma interferência na saúde mental. Em relação à saúde mental, qual foi o momento mais desafiador de sua carreira? Então, o momento mais desafiador com relação à minha saúde mental foi no ano de 2022, quando eu já tinha 20 anos de formada e trabalhei 16 anos a nível hospitalar. Existe uma carga emocional muito grande para um médico que trabalha a nível hospitalar. Então, depois que eu resolvi sair do trabalho hospitalar de acompanhar paciente internado, foi o momento que eu acho que eu tive um burnout. Eu acumulei 16 anos de estresse e naquele momento, quando eu resolvi sair e me dedicar a outras atividades não hospitalares, eu acho que a energia realmente se esvaiu e eu tive um burnout. Então esse foi o momento mais desafiador da minha carreira. Eu acho que eu tive 2 momentos desafiadores. No 4º para o 5º ano de faculdade, eu achei que eu não sabia nada e que eu não tinha nascido para ser médica. Acho que esse conflito acontece na maioria dos estudantes. E aí eu procurei ajuda, comecei a fazer terapia lá do 4º, 5º ano.
Um outro momento desafiador foi na hora de escolher a especialidade. Eu não tive dúvida que eu queria ser médica, mas a especialidade me deu muito trabalho para escolher. E foi uma escolha, foi um processo, foi uma escolha bem consciente. Mas eu entrei na residência sem saber se era isso mesmo que eu queria e fui descobrindo ao longo do processo e o caminho é esse aí. E durante a residência, definitivamente foi o período mais desafiador para mim em relação à saúde mental, porque você é médico, você já tem seu CREMEB, você já tem seu carimbo, você é responsável, está sob supervisão e a carga horária da residência médica é avassaladora. Já aconteceu de eu entrar no centro cirúrgico chegar no hospital 6h20 da manhã, chegar no centro cirúrgico às 7h e sair às 19h30 operando paciente numa sexta-feira. Isso acontecia demais, o volume de paciente é gigantesco e a pressão vem de todos os lados. Então é muito comum a saúde mental pedir socorro na época da residência. Muito. O contexto atual e as medidas de enfrentamentos para médicos e médicas em relação à sua saúde mental. Atualmente, médicos e médicas costumam ter uma rotina muito exaustiva, muito estressante devido à carga horária mesmo. Então, para isso, é preciso criar medidas de enfrentamento que ajudem esses profissionais a terem uma boa saúde mental. Então, é preciso estimular que eles busquem apoio profissional, de psicólogos, terapeutas, apoio da família, o acolhimento familiar é importante. Buscar o autocuidado com momentos relaxantes, momentos de lazer e principalmente conhecer seus próprios limites, para que em algum momento mais precário consiga lidar com toda essa situação. Quais mecanismos você usa para manter o seu equilíbrio mental? Eu procuro fazer coisas que me dão alegria e procuro leveza no que eu faço. Nem sempre é possível, mas procuro pelo menos. Então, assim, em termos de atividade física, eu faço pilates e faço academia. Procuro me alimentar bem, isso é uma coisa que faz diferença na saúde. Brinco com o meu cachorro, eu brinco que é minha saúde mental em 4 patas, porque é como se estivesse tirando os problemas e rindo, que faz rir. Cachorro tem esse poder, né? Às vezes eu preciso me desconectar do celular, das redes sociais, porque você entra naquele looping ali o tempo inteiro. Eventualmente faço exercícios de respiração, que ajuda a diminuir a ansiedade, às vezes até dirigindo, coloco música de relaxamento muitas vezes. E é muito, muito, muito fácil a gente se perder na ansiedade e na rotina. A gente fica meio robotizado, tendo que cumprir coisas e cumprir tabela, porque você tem que se enquadrar em um monte de coisa. Então tem horas que a gente tem que encontrar a gente com a gente mesmo, nesses momentos de relaxamento da gente com a gente mesmo. Primeiro, o contato com os alunos na faculdade, então a docência tem me dado uma energia muito gratificante. Então é algo que nesses últimos anos, que eu entrei há pouco tempo na docência, justamente depois que eu tive o burnout, eu vi que me ajudou muito o contato com o estudante mais novo. Então isso me reenergiza diariamente quando eu venho para a faculdade. Outro ponto é a atividade física, que me deixa também em equilíbrio, alimentação, dormir bem e o contato com minha família e meus amigos. Isso também me revigora. Finalizo essa discussão deixando bem claro que cuidar de si mesmo é uma parte fundamental para que possamos cuidar dos outros. Por isso, hoje convido a todos os profissionais de saúde a voltarem para si, para procurar a sua saúde mental, para de alguma forma tentar aliviar esse estresse, essa tensão que é acometido a gente durante nossa jornada de trabalho. É de extrema importância que possamos ter momentos nossos, momentos com pessoas que possam nos apoiar, com pessoas que possamos confiar, para que a nossa saúde mental se mantenha equilibrada, estável e que
isso reflita também nos nossos atendimentos, porque para atendermos alguém, precisamos também estarmos bem. Então, saúde mental e autocuidado com os profissionais de saúde é essencial para que a humanização no atendimento médico aconteça.